Meus irmãos, bom dia. Hoje, dia 6 de novembro de 2022, domingo ensolarado e lindo. Mais uma vez, estamos aqui nesse banquete espiritual com Jesus, com os espíritos amigos. Mais um domingo refletindo, estudando e aprendendo, trocando informações sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as leis de Deus, né? E hoje estamos aqui muito felizes com o nosso grupo, estamos já praticamente já indo para o final do ano, né? Mais um ano de muita alegria, de muito amor, e, enfim, estamos aí dispostos a estudar, a refletir e aprender. Hoje, a nossa irmã Lucy vai ler a mensagem que a gente vai disponibilizar aqui para preparar o nosso ambiente aqui para o nosso estudo. Na hora que vocês já estão vendo aí a mensagem? Sim, está aparecendo. Então, Lucy, a hora que você quiser, pode começar, todo seu. Bom dia a todos mais uma vez, né, nesse lindo domingo. Então, vamos lá. Livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No sustento da paz, viver em paz uns com os outros. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Costumamos referir-nos à guerra, qual ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agiganta sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce via de regra da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosa destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamos-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor das buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas que abalam os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorarmos e educarmos, de vez que a paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-nos à defesa e à sustentação, porquanto muitas vezes a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar.
Não te digas inabilitado, pois, a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores ao engrandecimento da vida, faze... Tem que subir um pouquinho, Schobert. Mais. O poder e o valor dos recursos chamados... Espera que eu tenho aqui no celular. Eu botei já aqui, ó, já dá para ver. Já dá. Não te sintas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faz um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e de força sem a tomada. Gratidão, Luci, pela leitura da página. Muito bem escolhido para o tema. Gratidão. Nossa irmã Rosângela vai fazer a prece inicial. Por favor, irmã, pode começar. Obrigado. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, né, onde a gente para um pouco tudo para estar em conexão, né, em sua presença, né, estar em conexão com o Senhor. Então, neste momento, nós só temos a agradecer essa oportunidade de estudo, que a gente possa absorver todo esse aprendizado, apaziguando o nosso coração, né? Principalmente nos momentos mais turbulentos. A primeira coisa que a gente precisa é se apaziguar, né? Porque quando a gente sente o coração em paz, a gente consegue levar essa paz para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, que a gente possa levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, essas lindas mensagens que vêm do Senhor para nós, né? E que a gente possa realmente procurar viver em paz, começando de dentro do nosso interior, dentro do nosso lar, né? Que é o lugar mais difícil. Então, se a gente já consegue essa paz, né, dentro do nosso lar, lá fora se torna cada vez mais fácil. Então, eu só tenho que agradecer, somos muito agradecidos a vós, Senhor, por este momento, que seja aquele estudo grandioso, né, que a gente possa terminar esse estudo nesse dia lindo de sol, que a gente possa terminar esse estudo com o coração muito agradecido pela sua presença em nossas vidas, pela proteção, pelas bênçãos que a gente recebe todo dia, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos proporciona. Às vezes, um pequeno sofrimento, a gente faz daquilo uma batalha, mas não é. Porque se a gente for olhar, os bens, as bênçãos que a gente recebe são tão grandes que fortalece, quando a gente pensa assim, fortalece o nosso coração e a gente consegue ter força para superar os momentos mais tenebrosos, né? Então, só temos a te agradecer. Muito obrigado, Senhor. E graças a Deus. Gratidão, Rosângela, pela prece. Meus irmãos, hoje vamos... Roberto, deixa eu só falar uma coisinha. Essa mensagem de hoje dava para fazer um estudo, né? E Sim. Eu me lembrei da música que eu coloquei no coral no outro dia, que é A Paz pela Paz. Que a paz Sim. do mundo começa em mim, se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Então, ficou assim muito forte para mim nessa mensagem, essa paz que a gente não faz porque a gente acha que a paz é do outro, o outro que tem que fazer a paz, né? E se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Eu achei tão interessante porque enquadra
Direitinho, era isso, Jovem. Muito bom, muito bom. A paz começa em nós mesmos, né? Isso, exatamente. E você vê que várias filosofias, vários condutores religiosos na história, né, falam isso com outras palavras, né? Que seja a paz que você quer no mundo, né? Que a paz esteja em vosso coração. Vários líderes, vários condutores, vários ministros do Cristo, de acordo lá com a Caminho da Luz, né? Falam a mesma coisa, o mesmo ensinamento. E segundo lá as palavras do Chico, os cristos dos outros planetas têm o mesmo texto, o mesmo ensinamento para os nossos irmãos em outras moradas na casa do Pai. É a mesma coisa, é a paz, é o amor, é a caridade, né? E realmente começa em nós. Eu vou esperar o outro dar a paz para eu poder fazer. Se o outro me dá paz, eu não vou dar paz a ele. Esse tipo de conceito, para a gente, graças a Deus, pode ser até que a gente não faça, mas no nosso intelecto a gente já entende esse conceito aí. Né? Muito bom. Obrigado por ter lembrado. Eu vou compartilhar aqui o estudo de hoje. Na semana, a Alessandra vai ler para a gente. Vamos lá. Que é o capítulo, é o item 10 do capítulo 1, não é isso? Isso mesmo, continuando a nova era, né? E essa sintonia nossa no estudo é tão gostoso, né? A gente vê como que a espiritualidade, como Jesus está juntinho de nós, né? Então, vamos lá, item 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede fortes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal,
que não de uma guerra. Modernos são São Bernardos. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fernando Fautier, 1861. Bem, esse texto é lindo como todos, né? E a gente analisa que depois que o Cristo veio, nós mergulhamos também numa escuridão muito grande, que Deus aqui nos diz, né? Foi justamente a Idade Média, aquela ligação, aquelas cruzadas, aquela negação de tudo que Jesus e os bons espíritos que estavam junto dele trouxeram em mensagem do alto, né? E quando a gente, logicamente, reportamos as 3 revelações, né? A Jesus, que foi a segunda, que foi realmente o divisor de águas, o amor corporificado, a bondade, a luz que penetra em nossos corações de forma definitiva, e tanto foi o marco que ele dividiu a humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. E vem o Espiritismo, a terceira revelação, em que nós somos eternamente, os espíritos se curvam em gratidão a Jesus, a Allan Kardec, esse espírito missionário, porque ele nos revela com uma dedicação ímpar, porque o que ele passou para poder nos trazer o espiritismo, a codificação da doutrina espírita, porque o espiritismo é a boa nova com alegria. Jesus nos trouxe a boa nova com alegria. O evangelho não é melancolia, não é tristeza, ele é renovação. Ele é renovação, é uma proposta de crescimento no amor, no entendimento. E Kardec passou por muitas dificuldades, ele foi zombado, ele foi criticado, não só pela sociedade, mas até mesmo pelos que diziam espíritas. E ele venceu isso tudo com uma firmeza espiritual enorme, porque antes de começar o trabalho, Jesus explicou isso tudo a ele e perguntou a ele se ele aceitaria essa missão. E ele corajosamente disse: Senhor, eu aceito. Então, a nossa gratidão é nesse sentido, da firmeza espiritual dessa alma dedicada a nos trazer essa mensagem do alto, do Cristo e dos trabalhadores de Jesus, nessa pleiade espiritual, que foi um trabalho coletivo. Então, a doutrina espírita, ela é uma mensagem consoladora, é uma doutrina de amor, e nos traz a verdade, porque achei lindo isso, ela matou a morte, porque a morte não existe, a vida é contínua. Isso é um ganho lindo para nós percebermos isso, porque o nosso caminhar é feito de esforço, não de privilégio, mas de merecimento, num esforço diário, e nos traz a fé raciocinada, a lógica, a verdade, né? E então, quando a gente se diz espírita, é porque a gente é grato por essa mensagem de luz, de verdade, de raciocínio, de entendimento sem mistérios, né? E ao espírita que se diz espírita, cabe uma grande responsabilidade, porque muito será cobrado a quem muito recebeu. Então, é aí que nós nos colocamos diante de todos e de todos os caminhos que chegam a Jesus, mas nós temos essa gratidão por conhecermos essa doutrina abençoada, essa doutrina consoladora, apoiada na verdade e no amor. Com relação ao texto, ele faz mensagem numa ligação muito íntima com essa mensagem que foi lida, porque ele nos convida a sermos apóstolos da paz universal. E às vezes a gente fala assim, somos pequenos, né? Somos grãozinhos, mas a vida é feita das pequenas sementes que levantam a floresta. Esses pequenos grãos, como dizem aqui, é que vão construindo a grande montanha. Então, a nós cabe o trabalho mesmo, que não é pequenino, é o nosso trabalho. E aonde nós estamos plantados, é aí que nós devemos florescer e trazer a mensagem e fazer o melhor que nós
pudermos. Às vezes não logramos êxito, né, como desejaríamos plenamente, mas o nosso esforço é que é computado. E ele faz menção a essa parábola das 10 virgens loucas, né, que esperando a chegada do noivo. E aí nós fomos pesquisar essa parábola para poder entendermos melhor. E trouxemos para os nossos irmãos para que a gente possa conversar a respeito, né? Então ele diz o seguinte, que são 10 noivas, mas 5 virgens nécias, que a gente vai buscar o que é nécias, né? E 5 virgens prudentes. Sabemos que as parábolas, ela tem um contexto todo, ela tem uma moral, né, atrás dela, e nunca é o que está sendo dito. As palavras escondem a verdade do que é, da mensagem, então a gente precisa aprofundar para entender o que é, né? Então essas nécias vêm do latim, necius, que quer dizer ignorante, sem conhecimento. E as prudentes são justos, que já comungam com a justiça de Deus. Então, as 5 virgens nécias são justamente aquelas que são muito severas com o seu proceder, achando que isso já está sendo conquistada a sua alma para Deus, mas elas não alicerçam essa severidade à bondade. Elas acham que é apenas ter moral, ter uma conduta reta, mas não se preocupam em se doar, em amar, em ganhar-se para Jesus, para Deus, em atitudes, né? E a conquista das virtudes. E já as virgens prudentes são aquelas que elas creem na justiça de Deus e, portanto, elas, além de se cobrarem uma postura mais correta, mas elas são alicerçadas, essa postura, nas suas virtudes ativas, na bondade, no amor, na caridade, na solidariedade, na fraternidade universal. E o que é esse azeite que a mensagem diz, em termos assim de alimentar a flâmula, a luz, que é o azeite, né? Teoricamente, nas lamparinas coloca-se azeite. É justamente essas virtudes é que alimenta a nossa alma, que nos faz crescer. Não tem outro caminho. É o despertar para o outro, é o despertar para o social. Não adianta só nós sermos bons, né? E essa chegada do noivo, essas noivas preparadas para a chegada do noivo. O noivo é a terra na sua transformação para um mundo melhor. Ela sofrerá essa transformação, isso é inevitável, é a lei do progresso. Mas para estarmos preparados para essa transformação, para merecermos essa transformação, nós vamos necessitar de termos as virtudes adquiridas. E aí, quem não estiver preparado, reencarnará em mundos inferiores, e onde diz também, na própria parábola, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí não basta, não adianta bater na porta, a parábola diz, Senhor, Senhor, abra a porta. Com quem diz, me reconheça, e Jesus dirá, não vos conheço. Quer dizer, você não fez por merecer, né? Então, a parábola é muito interessante nesse sentido, de que o progresso é inevitável. É preciso que nós vamos ver a terra sendo regenerada. Ela será um dia a moradia dos espíritos de boa vontade. Então, é preciso que, se nós quisermos engrossar essa fileira de espíritos de boa vontade, de espíritos entendidos no amor, na necessidade do amor e da paz universal, que nós já nos preparemos nessa aquisição de virtudes, que fica claro para nós que é um esforço diário, é a gente deixar morrer o homem velho e fazer nascer o homem novo, mas à custa dos nossos próprios labores, né? Não tem como adquirir virtude por simbiose. Olha, você é tão bondoso, eu quero ser bondoso, eu quero essa bondade de você. É preciso que a gente vamos dizer, o exemplo arrasta, né? Que bom que você é bondoso, que bom que você é dadivoso, e eu quero te imitar no bem. Isso é ótimo. Então, eu vou me esforçar para também ser boa, para também ser útil, para também amar, para também servir
E é isso que nos aproxima de Jesus. É isso que Jesus vem nos propor. Então, obrigada, espero ter contribuído, esperando que os irmãos também nos ajudem nessa reflexão, né, Júlio? Pô, deu uma aula, obrigado. Foi muito bom as suas explicações, as suas intervenções aí do texto. Muito bom, muito assim, pertinentes, né? Muito profundas aí. Lembrando da parábola das Virgens Loucas, que nós também entendemos que, além de ser a Terra se transformando, o noivo é o Cristo, né? E as Virgens Loucas também, as Virgens Loucas, as 10, né? Enfim, somos nós. Cada um tem a sua característica, né? Uns mais prudentes e outros não prudentes. Por isso que, como você disse, não dá para improvisar a bondade. A partir de agora eu quero ser bom, né? É uma construção, por exemplo, a Lucy, vou usar a Lucy como exemplo aqui. A Lucy, hoje, ela tem uma consciência musical que ela não tinha na adolescência. Hoje ela expandiu, e aí ela usou, e aí para melhorar essa consciência musical que ela tem, ela está sustentada pelo Evangelho. Então ela tem a música e ela ainda quer não, e ela ainda coloca em ação, sustenta, ela é sustentada pelo Evangelho. Então, ela tem uma outra dimensão, outra perspectiva, né? Vai tomando outros contornos. A expansão é outra, é outra categoria, outro patamar, esse tipo de coisa. E nós também, uma pessoa que é contador, que é psicólogo, que é qualquer tipo de profissão, né? Que é dona de casa também, ela vai também aprendendo o andar da carruagem, eu entendo, ela vai ali pegando, daqui a pouco ela está super experiente, a pessoa, né? Um professor, né? Um assistente social. Então, ela vai aprendendo, é uma construção. Não dá para você falar assim, a partir de hoje eu quero ser cristão e vou seguir todos os ensinamentos do Cristo e as leis de Deus. Seria ótimo se fosse assim, porque todos nós temos as leis de Deus em nossa consciência, né? Já diz lá os Espíritos no livro dos Espíritos, né? Mas tanto não é assim, esse improviso, que a gente vê pessoas que se dizem religiosas cometerem as maiores atrocidades ao longo da história. Então, não é só se dizer cristão, né? É todo um equipamento, todo que isso traz, toda uma ideia, toda uma lógica, toda uma construção, porque durante a nossa construção a gente pode e vai errar, a gente vai cair. Mas o mais importante não é errar ou cair porque a gente quis, é porque a gente está aprendendo. É diferente, a queda é diferente. Porque quando você está aprendendo, você está no meio lá do seu trabalho, e você erra, e você cai, às vezes erros bem grosseiros, de você não acreditar que aquela pessoa é religiosa, Deus consegue estipular essa diferença, esse entendimento. Agora, já quando é uma coisa que você quer por maldade, por vício, por ódio, né? Por querer descumprir as leis de Deus propositalmente, aí é outra natureza. Aí você já está entrando na companhia, alinhado com os espíritos obsessores que não querem que Jesus, não querem que nós aceitemos Jesus, querem interromper, querem sabotar o processo de construção do planeta, de regeneração e as outras fases que a Terra... Veja, a Terra tem 5 fases, né? O planeta tem 5 fases. A gente está indo para a terceira fase. É importante a gente saber que já está
apesar de a gente de tratar de milênios, não vai ser amanhã, mas a gente já está entrando na terceira fase. Então, é uma fase de maturidade, né? de um outro comportamento, de outro pensamento. Não adianta ficar com raiva de fulano, com mágoa. Né? Esses conceitos de lei de talião, olho por olho, dente por dente, que foi importante quando foi implantado, foram conceitos transitórios e não faz muito tempo. Não faz muito tempo. E a gente está vislumbrando, a espiritualidade nos mostra um horizonte muito mais vivo, muito mais amoroso, né, de convivência harmoniosa, né, de amor, de paz, de caridade, de compreensão, de honestidade, de ética, de todos os conceitos, todos os conceitos de amor, né, que o amor abrange. Então, é muito importante que o noivo, quando chegar, não peguem as noivas loucas, fugindo, desesperadas, né? Porque nós que somos as noivas, nós temos que estar preparados, esperando, né? Lá com o azeite lá na nossa lamparina lá, vamos dizer assim, como se fôssemos pessoas, não, como se fôssemos não, sendo espíritos já precavidos, já com uma reserva, uma carga de amor, de entendimento, de compreensão, já esperando a vinda do noivo. Né? Não, assim, quando Jesus vier, quando a Terra se reformar, eu vou melhorar. Esse tipo de improviso não se coaduna com a evolução. Não é assim que funciona. Da mesma maneira, se nós formos pensar numa sala de aula, quando a prova chegar, eu vou estudar. Um dia antes, na hora, no mesmo dia. A prova é dia 5 de novembro, sei lá. Aí, quando for dia 5 de manhã, eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou estudar para a prova. Pode ser que você tenha um bom resultado, mas não seria mais adequado, mais seguro, ir estudando todo dia um pouquinho, para quando a prova acontecer, você recebê-la? Né? Então, essa questão do improviso. E também lembrei da Arca de Noé, né? Quando falou que quando chegar não vai adiantar falar, não sei quem foi, porque a Arca de Noé, eles, na história, Noé foi tido como um louco, preparou a arca, e quando veio a água, as pessoas foram lá bater, não, a gente quer entrar, se eu abrir, também vou morrer. Era uma questão até de sobrevivência. Então, assim, as pessoas não entenderam, não aceitaram e ridicularizaram o louco. E quando a coisa aconteceu, infelizmente, então, assim, não dá para fazer improviso. Eu acho que, de todos os ensinamentos do estudo de hoje, que são muitos, na minha mente, o que ficou mais presente foi a questão do não se pode improvisar bondade. Não se pode passar a bondade para o outro porque eu quero. Eu quero que você seja bom. Se fosse assim, Deus já teria feito. Aliás, nós temos as leis de Deus na nossa consciência, mas por uma questão de livre-arbítrio, nós decidimos, como anjos decaídos, ser melhores do que Deus, fazendo nossas próprias regras. Cá estamos, esperando novas oportunidades. Então, que possamos estudar o Evangelho, ser o Evangelho, como diz Paulo, ser as cartas vivas do Cristo, para que nós possamos aguardar o noivo no nosso posto de trabalho, onde quer que estejamos, encarnados ou desencarnados, não faz diferença.
Não faz diferença. A vibração do espírito ela vai se dar em qualquer circunstância temporária que estivermos. Pode estar doente, pode estar rico, pobre, pode estar sofrendo, o país pode estar em guerra, infelizmente, pode ter em qualquer situação. Se nós mantivermos a postura do amor, da paz, da justiça, a gente vai ser salvo. Salvo de nós mesmos. A gente está salvo de nós mesmos, entendeu? Obrigado. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre o excelente texto de hoje? Podem falar, podem comentar à vontade sobre essa questão da volta do Cristo, da Terra se regenerar, né? Não se pode improvisar. Quem quer fazer algum tipo de comentário, por favor? Oi, Robert. Na verdade, a gente aprende por ensaio e erro, né? A gente ensaia, erra e aprende. Essa é a nossa vida, é assim. Quando a gente lê os livros de Amélia Rodrigues, que eu adoro, mas lê também Há 2000 anos e tal, a gente vê como as coisas erradas eram aceitas e no meio daquele aparecem os que não concordam, os que não aceitam, e você vai lendo as justificativas para aceitar o que estava errado, as justificativas. E a gente vai assim. Mas eu acho que uma grande conquista que a gente faz é a indignação. E essa indignação é que mostra que nós estamos melhores. Nós estamos melhores. Quando a gente se indigna com alguma coisa errada, ou que a gente fez, ou que a gente vê no mundo em que a gente está. Realmente é uma caminhada difícil, porque a gente tem toda uma cultura que nos dizia que coisas erradas eram certas. Nós temos que remodelar todas essas coisas que nós aprendemos, toda essa cultura. Mas quando a gente consegue, pelo menos, olhando o Evangelho, lendo, se indignar com aquilo que não está certo, mesmo na nossa caminhada, eu acho que é um passo adiante. E a civilização deu esse passo. Eu posso achar que está pior, mas a civilização ela deu um passo, mas eu acho que é a partir disso, desse nosso refletir, sabe? E essa ideia do ensaio-erro é muito engraçada, porque faz parte do nosso dia a dia. A gente aprende nas menores coisas que a gente faz. Na cozinha, quando a gente erra com alguma coisa, a gente aprende que não é assim. Em algumas atitudes que a gente toma com relação ao nosso estudo. Poxa vida, eu errei, mas naquela época eu podia ter feito isso, eu podia ter estudado, eu podia ter tomado essa atitude. E eu só vou aprender assim. Deus nos dá realmente a eternidade, e claro que eu não vou ficar esperando a próxima reencarnação, mas sentir que é devagar e que é só vivenciando o nosso dia a dia, a gente vai realmente aprender. E mais importante, eu aprendo com o outro, com o meu erro, com o erro do outro e com aquilo de errado que eu fiz em relação a ele, né? É assim que eu vou aprender. Gente, é isso aí. Tudo de bom. Gratidão, Luci. Isso que você falou é muito importante, porque a indignação não é ser revoltado. Indignação estava Jesus no templo, quando falam que ele se revoltou. Estava indignado. Ele deu uma lição ali do que não fazer, de como não ser. Né? Os mercadores do templo estavam ali totalmente desvirtuados com aquele comércio, né, da religiosidade. E então você pode ser indignado sem ser rebelde, sem ser revoltado, né, sem ficar nervoso, sem ficar irado, sem ficar com ódio.
Indignado é simplesmente o seguinte: estou indignado com essa situação. Não vou fazer. Pronto, acabou, não vou fazer. E vou trabalhar para que o meu exemplo sirva para que outros não façam. Não é assim, estou indignado com a situação do meu vizinho, vou lá e bato nele. Isso aí é ódio, isso é rebeldia. Então, é por aí. Uma outra coisa interessante, que você falou, foi a vivência, né? A vivência do dia a dia. É o dia a dia, o ensaio e erro. Isso é muito interessante. Isso é uma coisa, inclusive, de pesquisa científica, é exatamente assim. Você vai, ensaio, tem uma hora que a coisa funciona, você fala, isso está funcionando, desta maneira está funcionando, está no ideal. É importante a gente lembrar que o ensaio e erro, ele é justificável quando você está na construção do aprendizado. Quando você erra porque você quer, por vício, por maldade, aí é diferente. Aí a leitura da espiritualidade é outra. Quando você está errando, você pode até ser instrumento do mal. Pode até ser, ok. Mas quando você está errando porque você quer errar, por maldade ou por vício, aí você já está alinhado com o mal. Você já está sendo instrumento... Persistindo no erro, né? Persistir. Está consciente daquilo. Aí, minha filha, aí você está, como diz o ditado popular, ladeira abaixo. Que aí não tem condição, aí não tem espiritualidade para salvar de você mesmo, já que você mesmo quer fazer aquilo. Porque você quer, não tem. Só a expiação, só as reencarnações sucessivas, só as novas experiências para te reconduzir ao aprisco. Por isso que quando eu gosto da figura das ovelhas, né, que fala assim, quando o pastor está conduzindo as ovelhas, que uma sai e vai lá e quer sair do bando das ovelhas, né, o cão pastor vai lá atrás e pega e traz ela de volta. Eu já falei isso aqui já. E aí isso é a dor, vai te trazer de volta, porque a dor ainda é um instrumento educativo, infelizmente, né, para que a gente possa entender que se nós, como você disse, tivesse essa vivência, ou como a Alessandra já falou, um grãozinho todo dia, um pouquinho cada dia, no dia a dia, para a gente conduzir para uma coisa maior. A gente precisa... eu sou meio... eu reconheço bastante a evolução dos espíritos que conduzem massas. Eu realmente, assim, Chico Xavier, Maria Teresa, Gandhi, mas as pessoas falam neles endeusando-os ou falam deles como se fosse um improviso. Ou falam deles como se nós nunca fôssemos atingir aquilo. Eles têm alguns equívocos aí quando a gente fala sobre ele. Mas um Gandhi, Chico Xavier, uma Teresa, a pessoa fica falando sempre isso. Eu acho bonito reconhecer que eles são espíritos superiores, que estão realmente assumiram o papel das virgens, mas que das 5 outras, né, que estão ali, já aprenderam, já estão ali com azeite suficiente na sua lamparina, mas é um equívoco nosso endeusá-los ou colocá-los como inatingíveis. Acho que o único inatingível que a gente sabe é Deus, que o próprio Cristo falou, podeis fazer o que eu faço e até muito mais. Então, ele colocou ali em condições de igualdade a nossa condição evolutiva. Então, eu fico sempre com a preocupação quando falo assim, mas esses espíritos superiores estão lá, não, estão aqui. Estão também nesse laboratório de experiências, estão também aprendendo. Claro que eles avançaram, mas cabe a nós também avançarmos, né? E você falou sobre a Amélia Rodrigues.
A Amélia Rodrigues tem uma história muito interessante. Não sei se você vai lembrar, ou alguém aqui vai lembrar. A Amélia Rodrigues é um espírito que o Divaldo psicografou alguns livros dela. E ela tem 10 livros da coleção, a gente chama de coleção evangélica. Da mesma forma que a Joana de Anos tem a coleção psicológica, a Amélia tem 10 livros da coleção evangélica. E eu e a Érica estudamos aqui, graças a Deus, esses livros. Depois que a gente passou a estudar, deu uma mudada aqui na nossa vida. É outra coisa, é outro patamar. A Amélia Rodrigues é outro patamar. E aí tem uma história dela muito interessante, que tem um sujeito chegando para falar com Cristo. Ele vai falar com Jesus. Ele quer ser um apóstolo, ele quer ser Aí ele vai chegando, só que ao longe ele vê a casa de onde está Jesus e tem um louco que estavam tratando de várias pessoas e tem um louco saindo e é reconduzido para casa. O cara estava gritando, o cara estava falando as maiores blasfêmias do mundo e sendo reconduzido à força para dentro da casa que estava Jesus. E ele não conhecia Jesus e ele queria conhecê-lo. Tá? Ele estava longe, ele vendo lá a situação. Ele entendeu a situação. E ele chegou e falou, eu queria falar com Cristo. Um momento. Aí chegou Jesus. Ele começa a falar que eu quero servir, que eu quero trabalhar, eu quero ser um apóstolo. Aí Jesus começa, me fala desse seu reino aí. Fala aí. Aí Jesus começou a falar que é do amor, que é de paz, que o escravo é igual ao amo, que tem que perdoar. Ah, mas e se o cara matar os meus filhos e a minha esposa? Tem que perdoar mesmo, não sei o quê, amor, misericórdia. Aí o cara, quando saiu da casa, foi falar com, olha, aquele louco que vocês pegaram lá, eu não quero falar com ele, eu quero falar com Cristo, com Jesus. Você vê o grau de distorção do entendimento de nosso entendimento. Nós somos esse cara. Quando Jesus fala para a gente o que a gente tem que fazer, a gente não quer fazer. Por mais que a gente saiba que Jesus não é esse louco, mas os ensinamentos que ele traz, se não encontrarem ressonância no nosso coração, a gente vai achar que isso é lá para o Evangelho. Aqui na minha vida prática é outra coisa. Aqui faço a minha maneira. Aí é o anjo caído, aí é a arca de Noé, aí é Adão e Eva que comeu a maçã. É um monte de símbolos que a gente traz, que a gente tem na nossa história espiritual, que a gente, na vida prática, é que a coisa é colocada à prova, de fato. Então, se a gente achar que os ensinamentos do Cristo só servem para o Cristo, só para aqueles 2 apóstolos lá, só para Paulo, só para Bezerra de Menezes, não para a gente, que, no meu caso aqui, a minha mãe eu não vou perdoar, o meu irmão eu não vou perdoar, o meu vizinho eu não vou perdoar. Se a gente ficar nessa, o meu companheiro de casa espírita eu não vou perdoar, porque falou uma coisa que eu não gostei. Então eu vou tratar ele de outra forma. Eu vou vibrar contra ele. Aí a gente não está entendendo a proposta do Cristo. Vai achar que não vamos falar que o Cristo é um louco, mas vamos fazer igual aquele cara lá. Isso aí não serve para mim, não. Esse reino aí que você está falando não serve. Que é o que a cilada, a ilusão do Judas. Judas amava Jesus muito. Ele foi escolhido por Jesus. Jesus sabia o que havia no seu coração. Porém, o reino de Deus que ele queria, que ele achava que deveria ser, era um reino de dominação. Então, já que Roma está nos oprimindo, vamos oprimir Roma. É outra, aí você quer revidar ao invés de ensinar. Então, é mais ou menos isso que a gente entende dessa questão do trabalho, do amor, do Evangelho. A gente está aqui todo domingo lendo, estudando, refletindo. A Casa Jefa, né? Existem outros grupos de estudo, outros dias de estudo para quem puder participar. Não é que esses estudos
somente por causa dos estudos e das reuniões, nós seremos salvos simplesmente, mas esses estudos, essas reuniões, nos terão uma ferramenta, terão elementos ali para a gente refletir e falar, nossa, eu preciso realmente trabalhar essas questões em mim para que as experiências que a gente está vivendo, de erro e acerto, sejam mais acertos do que erro. Né? Ah, eu errei por ignorância. Tá bom, entendemos, compreendemos que a pessoa errou por ignorância, mas se nós tivéssemos estudado mais o Evangelho, usássemos o nosso tempo na Terra para o estudo, para as reflexões, para o trabalho, talvez nós errássemos menos. Então, não dá para improvisar. Como bem disse o texto, como bem disse a página inicial, não dá para improvisar. A gente tem que realmente dar a volta por cima, como diz o ditado, virar a mesa, ou qualquer coisa que vocês queiram dizer, e falar assim, não, eu não posso, eu estou indignado, agora sim, a boa indignação, estou indignado com a vida que eu estou levando, estou indignado comigo mesmo, não quero mais isso para mim. Isso só está me trazendo dor, mágoa, ressentimento, doença. E aí eu estou andando em companhias que não são companhias agradáveis para a evolução humana. Então, são muitas reflexões, são muitos ensinamentos, né? E, graças a Deus, a gente está aqui 1h20, paradinho, entendendo, querendo aprender um pouco mais. Tomara que a gente saia daqui com mais condição. Não é isso? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Jobert e todos. Realmente, assim, quando a gente vê o exemplo de alguém, aquilo é um estímulo para a gente, né? Essas almas abnegadas, eu acredito assim que elas não se colocam inatingíveis, mas um exemplo vivo do que é a renúncia. Porque para seguir Jesus é preciso renunciar, e renunciar a nós mesmos nas nossas dificuldades, né? E é difícil a gente vencer a nós mesmos. Por isso que Paulo diz, a grande luta é conosco mesmo, e é mesmo, né? E Joana também diz, o problema é nosso conosco mesmo. Então, quer dizer, tudo converge para esse ponto. Quando a gente entende isso, a gente está combatendo o orgulho e o egoísmo, né? E aí entra essa questão que a Lucy colocou tão bem, a indignação. Quando a gente começa a se indignar, é porque a gente está avançando, né? É porque a gente fala assim, meu Deus, eu já não posso aceitar mais isso. Mas não por orgulho, não. É porque a gente se vê assim, meu Deus, como que eu já fiz isso e foi errado? Como eu pensei assim e não foi legal para mim? E o próprio Evangelho aqui está dizendo, ó, a revolução que se apresta é antes moral do que material. Então, a revolução é nas aquisições mesmo, na modificação do comportamento, na modificação nossa do olhar, né? Como nós estamos vendo a vida, como nós estamos vendo a nossa posição na vida em detrimento aos irmãos que estão ao nosso lado. Então, não se trata de nós estarmos bem, de nós estarmos alimentando, de nós termos conforto, de nós termos acesso às verdades. A gente precisa repartir, precisa solidarizar, precisa amar na sua expressão maior. E é tão gostoso isso, porque aí a gente se exige o quê? Dentro de casa, a gente quer aplicar isso, porque a gente sabe que os entes queridos são as ferramentas para nós que nos testam, né? Todos nós temos isso não é privilégio, não há um lar perfeito, não há um lar que não há problemas, nós temos espíritos que precisam conviver conosco e nós com eles para refazermos os caminhos, e fora do lar. Então, quando a gente põe o pé fora do lar, a gente quer ajudar o velhinho a atravessar a rua, a gente quer ajudar aquele que precisa do alimento que não tem. Então, esse despertar é muito gostoso, porque a gente vê Jesus em tudo e em todos. Por isso o estudo é tão bom, por isso essa semente, por isso esse alimento espiritual, que é tão importante para nós, mais do que o alimento
carnal que vai nos sustentar o corpo, mas esse alimento espiritual é uma força enorme. E eu, com tudo isso que nós estamos conversando, eu me lembrei do Consolador. Eu só não lembro a questão que é, mas ele falando que é importante a gente ter isso na cabeça, que às vezes a gente, assim, aquilo da indignação, é nesse ponto que eu tô buscando, que ele fala assim, que muitas pessoas que são para nós aqui heróis, no mundo espiritual são almas muito endividadas. E aí a gente vai analisar o quê? A gente tem que tomar muito cuidado nessa análise nossa diante da vida. Por exemplo, porque a sociedade ela ainda está muito perdida, né? Ela está ainda com valores muito, muito contraditórios. Então, a gente não pode embarcar em canoa furada. A gente que estuda o evangelho, que tem a doutrina, que tem tantos parâmetros bonitos, Paulo, Amélia Rodrigues, Chico Xavier, né? Tantas almas lindas, Jesus, que é o mais importante. Então, a gente tem que analisar, meu Deus, será que isso é certo? Então, a gente vê, assim, por exemplo, a moral hoje da nossa sociedade, né? E todo mundo aplaudindo certas situações. Então, a gente analisar, porque são heróis para nós aqui, mas não são heróis na parte espiritual, são almas muito endividadas, que estão, às vezes, arrastando multidões com seu comportamento insano. Então, é preciso que a gente tenha bem assim, afiado esse senso nosso de análise, né? E eu achei isso interessante de colocar para que a gente tenha isso também. E Chico diz, né, que o espírita é aquele que tem os seus problemas, né? Às vezes está até chorando, mas quando chega alguém perto dele para ajudar, ele enxuga a lágrima e vai ajudar. E ele esquece do problema dele. Então, acho que o caminho é por aí, né? É ver o outro sempre. E aí a gente está se vendo também. Muito bom, Obrigada. muito bom. Exatamente isso. A questão da renúncia de nós mesmos, eu gostei disso, porque a gente realmente quer que os outros nos sirvam, quer que o mundo nos sirva, né? Existe lá em Paulo Estevão, lá é ótimo, né? Lá em Paulo Estevão. No livro Paulo Estevão, tem uma hora que o Pedro fala assim, não, você fica aí trabalhando pela igreja, que a Casa do Caminho tenha condições de te sustentar. Olha, ele propôs a Paulo trabalhar pelo Evangelho, sendo sustentado pela Casa do Caminho. Paulo recusou imediatamente. Ele falou assim, não é isso. Eu vou, durante as minhas viagens, meu pai me ensinou a ser tecelão, a fazer sandália, tapete, barraca e outras coisas mais. E eu vou fazer trabalhos durante as minhas viagens. E eu não posso ser sustentado pela igreja. Pelo contrário, nas viagens dele, ele pediu ajuda à Casa do Caminho e trouxe para Pedro lá o que ele pôde conseguir de ajuda financeira para a Casa do Caminho. Ele que trouxe dinheiro. Então, a condição de servir e ser servido, né? A condição realmente do orgulho e do egoísmo, né? Que é diferente totalmente da renúncia, do amor, da caridade, né? Dessas outras estruturas de pensamento. Então, a gente tem que ter cuidado, o seguinte, o que a casa espírita ou o templo religioso que eu estou frequentando está fazendo por mim? Ah, fui lá na casa espírita ontem, vi uma coisa que eu não gostei, vi lá, está sujo, né? Lá está não sei o quê, ninguém botou água, ou qualquer coisa do gênero. O que eu posso fazer para ir lá e tentar fazer? Eu posso vir aqui no dia de semana limpar aqui, porque eu vi que estava sujo? Então, assim, às vezes, a gente só quer chegar lá e ver tudo pronto. Mas os bastidores do processo, os bastidores a gente não toma conhecimento. Da mesma forma, da relacionamento nosso com o outro. A gente quer que o outro esteja pronto para aceitar
a minha condição. Muito dificilmente a gente fala assim, eu estou vendo que o outro está numa condição que eu não concordo. Vou avaliar se essa condição dele é uma condição realmente viável, aproveitável, e vamos trocar ideias, trocar conhecimento para a gente poder aprender um com o outro. Não, eu quero chegar lá e quero que o fulano esteja pronto para me perdoar, para me servir. E eu? O que eu estou fazendo? Então, essa questão da indignação, né, que a gente está falando aqui, da construção, da vivência do dia a dia, né, do orgulho, do egoísmo, da renúncia, né, é uma questão muito séria, muito séria. E você, Alessandra, falou sobre Divaldo, e aí você estava acessando, você estava falando, eu acessei o Google aqui, vou dizer assim, que o espírito que tem muito trabalho, ele é endividado, né? Quantas crianças Divaldo adotou? Aí o Google me deu aqui, 684. Veja você. É um trabalho. Ah, são almas que ele, na outra vida, desencaminhou. Não sei, não é um problema meu, não quero saber. Se ele está resgatando, se ele, enfim, não quero saber. Só sei que é o seguinte, o cara fez. O cara fez. Não é puro, não é perfeito, está na luta que nem a gente. Está aí, encarnado há 200 anos. O cara não fica aí. Já falou que ia várias vezes e não foi. Ele brinca. Meu congresso o congresso vai encher, porque quando eu vou, falam que é o último. E os 3 médicos que já me falaram que eu ia morrer, já morreram. Eu estou aqui ainda, dando trabalho. Então, isso é muito legal. Não, a gente não sabe. O Chico Xavier fez 400 e poucos livros. Tá, mas se ele fez porque ele desencaminhou ou alguma coisa fez lá nos milênios passados, não interessa, a gente não sabe. O fato é que todos eles indignaram com a condição que estavam e mudaram. Essa indignação aí que a gente está falando, de não aceitar o que eu estou vivendo, aceitar as regras, aceitar as leis de Deus e aplicá-las em minha vida. É assim, é como se fosse um aplicativo de celular. Eu instalei o aplicativo e ele requer atualizações periódicas, revisões periódicas. Então, o aplicativo do amor, a gente já é o aplicativo raiz. Quando a gente é criado, a gente já tem as leis de Deus já em nossa consciência. Eu acho que a gente já é criado com certa vantagem aqui, porque a gente já tá na frente, já tem a consciência, porque a consciência dói. Quando eu faço alguma coisa errada, a consciência dói. Posso estar embotado, envolvido, obsedado de alguma maneira, e ali na hora eu não percebi. Mas a consciência dói porque a gente vai trabalhando e vai vendo que aquilo não foi bom. As pessoas às quais nós nos relacionamos e magoamos estão tristes conosco, ou revoltadas, ou com ódio de nós. Que a gente não nos enganemos, nós não somos perfeitos, nós não somos essa doçura toda que a gente está aqui, mas a gente está na condição de erro e acerto, da experiência humana. Né? Então, esses espíritos que estão, ora, fazendo um excelente trabalho, provavelmente erraram bastante no passado. E nós também, dentro do nosso turno, que estamos aqui reunidos hoje, encarnados e desencarnados, todos nós aqui com boa vontade de estarmos aqui, ninguém está aqui forçado, também temos um histórico muito delicado, para falar de forma muito polida, né? Nosso histórico não é bom lá dos milênios passados, não é bom. Talvez até mesmo nessa encarnação a gente tenha feito
tenha se equivocado, mas que a culpa não nos envolva, né? Que a depressão, por conta disso, não nos tome, né? A tristeza no sentido de nos paralisar, não nos paralise, né? Que a gente possa entender que nós somos parte de um processo sistemático que requer revisões. A gente está no processo que requer revisões. O tempo todo eu preciso rever que aquilo que eu estou fazendo é realmente... Porque quando você lê um livro pela terceira, quarta vez, você tem entendimento de outros detalhes daquele livro. Porque você evoluiu. Quando você vai ver uma obra de arte pela 10ª vez, você vai ver ali algum contorno que você não tinha visto antes. Quando você toca uma música, né, Luci? Sempre fala da Luci. Você vai ver que aquela música está te trazendo novas emoções. Poxa, essa música aí eu ouvia, nem ligava. Agora eu estou me emocionando com ela. Ou essa música que eu ouvia, eu achava ela ótima. Mas agora que eu já estou com outra visão, essa música já não é tão bacana quanto eu achava. Né? Nossos heróis do passado talvez não sejam tão heróis com o nosso novo patamar de entendimento. E, assim, essas revisões estão feitas o tempo todo. É uma dinâmica, né? Quem eu penso que é uma pessoa que chega com uma proposta salvacionista, pode ser que seja, pode ser que não seja. Por isso que o Cristo foi crucificado, torturado, condenado à morte, porque o que ele propunha, o que ele propõe para aquele povo lá, que éramos nós também, talvez desencarnados e bem obsessores, talvez, segundo Chico, que optamos pelo Barrabás, talvez a gente tenha que se indignar com esse espírito que éramos nós. Esse espírito, talvez, né, a gente tenha que se indignar com essa postura nossa. Chega alguém para falar assim, não, essa proposta é de salvar. Aí eu vou tratar ele como se fosse um louco, que nem aquele personagem lá do livro da Amélia, que viu Jesus como se fosse um louco. Que nem o Judas, que falou assim, não, você toma conta só da parte religiosa, deixa a parte militar comigo. Deixa comigo que a gente vai acabar com Roma. A gente vai destruir, matar. Vamos se submeter ao novo reino. Por isso que Humberto de Campos trata Judas como o discípulo iludido, a ilusão do apóstolo. Porque ele está iludido, não é aquilo, mas ele, mais de forma distorcida, ele ama. Nós também amamos. Mas precisamos fazer essas revisões diárias. Por isso que o grande filósofo da Igreja Católica nos recomenda, ao dormir, fazer a revisão da nossa vida. Se aquele dia a gente realmente foi bom, ele faz uma atualização diária do nosso procedimento. E aí a gente tem que ser honesto com a gente. Será que a gente... Porque não adianta a gente ser falso com a gente. Não adianta a gente... para mim, eu vou passar a mão na cabeça, como diz o ditado popular. Hoje se fala passar pano, mas antigamente falava eu vou passar a mão na cabeça. Mas o outro, todo o rigor. Por isso que Emmanuel, que às vezes ele é visto equivocadamente como um espírito muito duro, e não é. Ele fala assim, severidade para conosco e benevolência para com o próximo. É isso que Emmanuel fala. Porque o que a gente tem vivido é benevolência para comigo e severidade para com o próximo. O próximo tem que ser totalmente bom. E eu não quero ser chamado às contas nunca. Né? É aquela parábola, de novo, do perdão das dívidas. Que um devia, não sei bem a quantidade, 10 e o outro devia 1.000. Aí o rei foi lá e perdoou os dois. Aquele que devia 1.000 viu um cara na rua que devia 10.
foi lá e apertou lá, segurou o cara lá e pelo pescoço, e aí ele foi falar: olha, rei, aquele que você perdoou de 1.000, viu um cara que devia 10, não é bem esse número, tá? A quantidade, os 6 valores da moeda da época. E aí ele mandou voltar o cara e prendeu o cara. Quer dizer, a gente está chamando as contas pessoas que nos devem muito pouquinho perante a nossa dívida com o Pai. A nossa dívida com o Pai não, com as leis de Deus, é muito grande, é muito grande. A gente ainda está encarnado, vivendo ciclos reencarnatórios. A gente está, né, nessa espiral de errar e acertar. Mas a dívida nossa com a lei de Deus, a lei, é muito grande. Nós somos, como diz Emmanuel, trânsfugas das leis. Quer dizer, a gente quer fugir das leis, né? Aí, às vezes, a gente comete um erro aqui na Terra, aí consegue um advogado habilidoso que consegue encontrar brechas na lei e um cara muito assim, advogados muito bem relacionados com o juiz, né, e consegue encontrar brechas e consegue ficar livre. Prisão domiciliar ou alguma coisa assim, fica só pagando aí a cesta básica. Ok. Mas se essa condição, se essas técnicas, se essas habilidades não dos crimes que eu cometi não forem a ponto de eu me regenerar espiritualmente, as leis de Deus elas são infalíveis. Não tem como você encontrar brecha na lei de Deus. Essa não tem. Atalho não tem. Não tem como você improvisar. É o dia a dia. Entendeu? Graças a Deus que é assim. Que assim a gente aprende. A gente não está aqui. Deus não está aqui para nos castigar, para nos educar. Não é isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Já estamos 10h20 já. Falei demais. Deixa eu só te falar uma coisa. Voltando à história da indignação, que é uma coisa que eu admito, quando eu tinha uns 17 anos, a minha professora fez um debate sobre pena de morte. E eu aí votei na pena de morte com todas as minhas... Eu ia resolver o problema, o cara está matando e tal, então eu vou fazer isso. E aí, depois eu comecei a ver o mundo, e aí eu me indignei com isso, com essa pena de morte, porque eu aprendi com o mundo. Então, eu acho que essa indignação benéfica é que dá uma empurradinha no mundo, é quando você hoje sabe que isso não é a solução. E ela é tão forte em mim que eu acho que eu levei muitos anos até eu entender isso. Era isso, gente. Muito bom, o seu depoimento, excelente, porque a pena de morte, além de não resolver, porque se resolvesse, os países que implantaram não teriam mais crimes, e tem. A pena de morte ela está em alguns estados dos Estados Unidos, como Califórnia, ela está já se desintegrando. Por exemplo, tem uma pessoa lá que está no corredor da morte lá, que assaltou uma pessoa e matou, né? O chamado assalto, roubo seguido de morte, latrocínio. Inclusive, ele é um ator, ele fez isso. E ele já era para ter sido decretada a condenação dele de morte. Mas o Estado da Califórnia está revisando essas leis, porque assim, eles dizem assim, sem ser espírita, mas o que vai adiantar matar a pessoa? Então, na ideia deles do castigo, na ideia de castigar, é mais lógico deixar a pessoa presa com todas as condições necessárias, refletindo sobre aquilo do que ele morrer. Morrer não vai resolver a questão. Pelo contrário, em alguns casos, o espírito fica livre para continuar a obsedar. Então, a pena de morte ela não tem muita lógica em vários aspectos. Sobretudo quando a pessoa é rica
e tem condições de se defender, como esses advogados habilidosos que mencionamos antes, do que alguém que é pobre e não tem condições de se defender com advogados bem relacionados, bem lá, envolvidos e com conhecimentos e técnicas que a gente não consegue ter pessoas para nos defenderem. Então, a pena de morte ela é um equívoco em várias dimensões. Não é só, né, principalmente porque a lei de Deus é não matar. Se a lei de Deus é não matar, não há nenhum asterisco para não matar. Mas, em caso... Então, tem as letrinhas miúdas nos 10 mandamentos. Nesse caso, tem que matar. Não falou isso. Matar. E não pode matar, ele não falou pessoas, animais, plantas, né? Não pode matar sonhos. Essa questão também de morte, ela daria um outro estudo aqui para a gente falar. Daí a gente não vai embora. Porque já me mataram muitos sonhos e eu já matei muitas de pessoas no relacionamento. Então, é muito sutil isso. Mas, no modo mais grosseiro, matar o outro, né? Matar o outro ser humano, foi assim uma lei que foi instituída para poder... porque quando a pessoa reencarna, tem todo um processo que a gente já sabe de programação para aquilo. Imagina, você matar alguém, você destruiu todo aquele processo que estava em desenvolvimento. Isso é contra a lei de Deus. A pessoa está ali, ainda que ela esteja errando, mas ela está ali encarnada, podendo aprender, podendo se arrepender, podendo evoluir, podendo se transformar, podendo se indignar com a própria condição e poder falar, mudei. Não, você vai lá e mata porque você acha que... E aí é tudo que a gente já sabe. Bem, passamos um pouquinho da hora. Quem vai fazer a prece final é o irmão Lenilson. Como ele não está aqui hoje, eu disse que faria. Mas alguém quer fazer a prece final? Será que algum cristão aqui queira fazer? Está tocando... a Érica está aqui. Alguém está tocando o coração de alguém? Tocado? Fazer a prece? Será? Será que a Ana Lúcia faria a prece? Será que o Armando, o Antônio, Edmeia, Indaiá, Rosângela, Ângela, Ana Lúcia, alguém, Érica, faria a prece? Né, Érica? Está aqui escondidinha aqui. Bem, já que ninguém se posicionou, eu vou ter que fazer. Forçado. E alegre e feliz. Então, vamos fechar os nossos olhos, pensar no Cristo, esse Cristo que vem nos salvar, nos iluminar, nos conduzir, nos transformar, dar para todos nós condição para que a gente possa ter a autonomia da nossa condição evolutiva e transformarmos. Senhor Jesus, obrigada por estar conosco, na certeza da sua presença, porque o Senhor nos garantiu, nos prometeu, onde 2 ou mais estivessem em seu nome, aqui o Senhor estaria. Então, nós temos a certeza que o Senhor está aqui conosco. Que nós possamos perseverar no bem, no amor, na misericórdia, na prece, no trabalho, na caridade, na transformação, nessa indignação da nossa própria condição de espírito imperfeito e fazermos as revisões sucessivas para que a gente possa chegar a uma condição melhor do que estamos hoje. Que a gente possa estudar com boa vontade o Evangelho, ler, reflexionar, colocá-lo em prática em nossa vida. O Evangelho é um presente do Pai para todos nós. Não é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho que Ele nos deu de presente. Trouxe das mãos do Pai para todos nós, na garantia de que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então, que possamos perseverar no bem, no amor, na paz, que possamos
semana que vem estar aqui, e os que não estiveram aqui hoje conosco, que possam ser envolvidos, abençoados, que o nosso país seja envolvido, amparado e abençoado, nosso planeta. Obrigado a Deus por tudo, e que assim seja, graças a Deus. Bem, ficou estabelecido semana que vem, que será Rosângela, prece inicial, Indaiá a página, e Luci, prece final. Não, o Luci é o estudo, né? O prece final é A prece final eu faço, não é isso? Tá bom. Tá? Então, Então tá, foi muito bom. Obrigada, viu, Jovem? Obrigada a todos. Bom dia a todos. Bom domingo, uma domingo. boa semana. Obrigada pelas orações, tá, gente? Por aí, da minha operação. Bom te ver, Edmeia, com saúde, viu? Sentimos bom. sua falta. Obrigada que vocês fizeram a oração por mim aí, tá? Pela minha operação, tá bom? Que bom que você Breve está aí, com estarei de saúde. volta. Eu só estou Que assim ouvindo, seja. mas já estou botando colírio, mas eu vou, para a semana já estou melhorando, tá bom? Que assim Obrigada. seja. Muita saúde para todos nós, viu? Fiquem Bom com Deus. domingo. Para todos nós. Um Bom grande domingo. abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau, um abraço.